O naipe de ouros representa o elemento terra. Destaca, portanto, o potencial criativo, criador e produtor, bem como a riqueza da criação. Somos levados, através dos nossos trabalhos, esforços e experiências, a descobrir dentro de nós o nosso potencial, tal qual a pequena semente de uma grande árvore. Quando uma carta do naipe de ouros aparece em uma jogada, sempre anuncia que tesouros estão enterrados para serem descobertos, mas que é necessário nosso empenho e esforço para encontrá-los. É o naipe que trata de tudo que é físico e material, de planos e projetos concretos, de atividades em andamento. Muito embora seja um naipe relacionado às questões materiais e físicas, você poderá contar com a ajuda da psique para alimentar sua semente e desenvolver seus potenciais. O naipe de ouros sempre indica que é o momento de colher aquilo que se plantou, de ter um retorno. Como aspectos positivos deste naipe são inteligência, felicidade extrema, bens materiais, joias, presentes, realização, lucros, patriarquia, provedor, mãe, nutriz, fecundidade e proteção. Já os aspectos negativos do naipe são a tirania, soberba, sentimento de posse, ambição e desvantagens da riqueza. O ouros é um naipe que sempre indica questões relacionadas a bens e ganhos materiais. Esta carta revela o sentido de unidade em todas as coisas. Assim que tomamos conhecimento que tudo faz parte de uma coisa só, que estamos todos conectados, somos capazes de atrair a abundância. Isso porque nossa forma de ver a vida se expande e com isso modificamos nossas atitudes diante das situações e de outras pessoas. Atitudes mais positivas geram respostas mais positivas do universo para nós. Não que seja uma tarefa simples, e o naipe de ouros está aqui para lembrar que precisamos de esforço para atingir nossas metas. O as de ouros fala do início, de projetos que agora saem do papel e começam a tomar forma. Promessas, boas notícias e presentes inesperados podem surpreender o consulente de maneira positiva. Os aspectos positivos desta carta predominam e são riqueza, oportunidades, sucesso, lucros, saúde plena e poder. Porém, esta carta depende das cartas ao redor para determinar se a situação, mesmo trazendo lucros financeiros, será verdadeiramente proveitosa para o consulente. O 2 de ouros é uma carta que fala do equilíbrio tão necessário à nossa felicidade. O consulente deve fazer um esforço a fim de equilibrar o mundo material e suas verdades, e o mundo divino e sua verdade absoluta. Quantas vezes a balança já pendeu para um desses lados? As consequências não foram das melhores, não é mesmo? Pelo menos foi a experiência para que hoje, ao ver esta carta, o consulente possa ter a exata noção do que precisa rever e modificar em sua vida, para ter ações mais felizes e positivas e assim atrair a prosperidade. Neste sentido, de acordo com a avaliação da Lotus Esoterismo, esta carta pode indicar mudanças necessárias e favoráveis ao consulente. O 2 de ouros é uma carta que fala de acontecimentos em um futuro próximo. Falando em equilibrar e unir polos, esta carta anuncia matrimônio ou união para o consulente. Anuncia um compromisso que pode ser relacionado ao amor ou a negócios. Em seus aspectos positivos, fala de confiança, soluções, equilíbrio, alegria, diversão, mensagem que chega de forma escrita e empreendimentos. Em seus aspectos negativos, citamos empecilhos, fofocas, fraqueza e tristeza. O 3 de ouros é uma carta que revela a necessidade do consulente se especializar em suas atividades, desenvolvendo as habilidades que ele carrega guardadas consigo. Tais habilidades devem ser usadas a fim de destacar o consulente de seus adversários no competitivo mundo dos negócios. O consulente deve ater-se para o despertar dessas habilidades, que lhe são fundamentais, como a intuição. A intuição deve ser o guia do consulente, indicando quais outras habilidades podem surgir e ser bem aproveitadas para a ocasião. O 3 de ouros indica que o consulente sairá vitorioso dessa situação se souber administrar essas questões. A alegria está próxima e o mérito será fruto do trabalho bem feito do consulente. É uma carta intimamente ligada ao emprego, negócios e nobreza. Se o assunto em pauta é o relacionamento afetivo, esta carta indica carinho. Como pontos positivos, é possível destacar a glória, celebridade, dinheiro, construção, crescimentos, inícios. Como pontos negativos, estão o egoísmo, avareza, preconceito, adiamento e imaturidade.
Esta carta revela que o consulente precisa reavaliar sua imagem de si mesmo e reconhecer as riquezas que traz dentro de si. Deve identificar as qualidades, talentos e dons físicos. Este é um passo importante para que o consulente seja capaz de administrar melhor seu tempo e aproveitar oportunidades importantes em sua trajetória. Talvez algum trabalho ou atividade voluntária voltada para o bem da sociedade ou para um grupo específico de pessoas seja interessante para ajudar o consulente nesse processo de autoconhecimento. De acordo com a interpretação da Lotus Esoterismo, o 4 de ouros indica grandes empreendimentos e a presença da lei. Esta carta revela que o consulente será beneficiado, seja como uma forma de recompensa por seus esforços, ou ainda visando dar continuidade ao trabalho iniciado por alguém, recebendo assim uma herança ou um espólio. Como aspectos positivos estão a herança, status, inteligência apurada, excelente saúde, doação, presente, benefício e riquezas interiores. Os aspectos negativos são adiamento do êxito, ganância e falta de originalidade. O 5 de ouros revela que a infelicidade pode estar rondando o consulente e que ele deve, acima de tudo, libertar-se de emoções e pensamentos negativos que atrasam seu caminhar rumo à felicidade de atingir suas metas. É uma carta relacionada à união do trabalho pesado com o uso da inteligência, como é o caso da agricultura, da arquitetura e outros. Em termos de união, pode anunciar uma proposta de parceria ou de casamento. Indica novidades sedutoras e o fortalecimento de laços sentimentais. É uma carta muito relacionada ao amor e seus componentes. Em seus aspectos positivos, o 5 de ouros revela lucros, saúde, convites, sedução, ideias prósperas. Em seus aspectos negativos, está relacionada a entraves materiais, discórdia, perdas e atrasos. O 6 de ouros revela que o consulente é uma pessoa bondosa que procura fazer o bem através da generosidade material, amor e boas intenções. Embora nem sempre o reconhecimento por parte de quem é beneficiado seja imediato, o consulente não deve se desanimar, pois na espiritualidade seu retorno é imediato. É importante que o consulente tenha em mente o verdadeiro sentido da doação e entrega e saiba que não está sozinho. Deve permanecer nesta vibração positiva do fazer pelos outros e alegrar-se pela vitória do outro. Estas ações promovem benefícios incríveis na vida do consulente e fazem parte do processo evolutivo do ser. Quanto aos próprios projetos, o 6 de ouros indica que o consulente deve conseguir atingir suas metas, mas que encontrará obstáculos que deve superar. Nada melhor do que contar com um karma positivo para amenizar tudo. Os pontos positivos gerados por esta carta são poder, sucesso material, abundância, presentes e esperanças. Os pontos negativos podem ser a ilusão, ganância, arrogância, inveja e ciúmes. Para ajudar os outros através das nossas habilidades, elas precisam ser treinadas e desenvolvidas internamente. O 7 de ouros representa qualidades como a confiança, boa conduta, conhecimento e sabedoria que devem ser aprimorados em nós para que possamos emprestar aos que nos rodeiam enquanto necessitarem. O 7 de ouros é uma carta relacionada à riqueza, grandes quantias monetárias e empreendimentos notáveis. Pode ainda anunciar uma visita ou encontro que mereça a atenção do consulente. É uma carta muito voltada para as questões materiais e negócios. Revela uma certa inocência por parte do consulente que deseja ajudar quem o cerca através de conselhos que nem sempre serão seguidos. Em seus aspectos positivos destacam-se a pureza, as boas notícias, riqueza através de esforços pessoais e visitas. Nos aspectos negativos, apresentam-se a preguiça e projetos inacabados, brigas e discussões e também os obstáculos. O 8 de ouros fala para colher frutos do trabalho. Para isto, o consulente deve dedicar-se ao aprendizado e ao serviço. É uma carta que reúne o esforço, a inteligência, a astúcia e ao poder do pensamento. Esta união visa o bem-estar material e o alcance das metas. O 8 de ouros representa o emprego do consulente ou a posição que ocupa na empresa. Indica ainda que muitos projetos devem estar no começo e o consulente deve empenhar-se neles, articulando estratégias e não medindo esforços. Esta carta indica uma possível ligação com trabalhos manuais, favorecendo este tipo de atividade. Os pontos positivos são a amizade, segurança, sabedoria, emprego, colheita e dedicação.
Como pontos negativos, apresentam-se a avareza, roubo, dificuldades e atrasos. O 9 de ouros fala do amadurecimento dos projetos e do próprio consulente. Para que o fruto seja colhido, é necessário certo nível de amadurecimento. Uma árvore, então, deve empenhar-se para nutrir seu fruto até que ele se torne bom o bastante para desgarrar-se dela e atingir sua independência. Assim são nossos projetos. Uma vez que estão amadurecidos e prontos, o consulente deve dar a eles asas para que possam encontrar seu caminho e deslanchar um novo mundo, cheio de oportunidades, é claro, mas também cheio de variáveis que nem sempre o consulente poderá controlar. A pessoa que consultar as cartas contará com ajuda e também com a proteção. A vitória de seus empreendimentos está assegurada, desde que tenha a coragem de dar o próximo passo, tornando seus projetos mais independentes de si. O 9 de ouros pode indicar que o consulente está para receber uma grande quantia em dinheiro, sendo a fonte de uma herança ou alguma atividade não revelada. É uma carta que tem conotação amorosa também, além de material, revelando sentimentos puros e verdadeiros. Os aspectos positivos desta carta temos a boa sorte, aprendizado, ganhos financeiros, saúde e proteção. Como aspectos negativos, revelam-se a falta de honra, a decepção, o engano e os projetos sem proveito. O 10 de ouros está relacionado às ações que têm mérito. As ações valorosas são aquelas em que o consulente investe mais que o seu esforço e recebe mais que o simples resultado. São ações que envolvem o altruísmo, a bondade, a dedicação e a humildade. Ações com essas qualidades têm o poder de ensinar aos outros através do exemplo e da experiência. O resultado, então, é muito maior e muito mais benéfico para todos os envolvidos. É uma carta que destaca os estudos científicos e pesquisas como forma de empreendimento. O 10 de ouros está muito ligado à moradia e aos bens imóveis. Por isso, pode representar assuntos de ordem familiar, como estabilidade, heranças e pensões, também mudanças, bem como assuntos que digam respeito a propriedades e compras de terras e imóveis. É uma carta que favorece todos esses aspectos. Pode indicar o recebimento de presentes e surpresas agradáveis. Boas notícias. Como pontos positivos, destacam seus ganhos financeiros através de pensões e heranças, bem como a aquisição de bens como fruto do trabalho árduo, riquezas e lucros, saúde e beleza. Já os pontos negativos podem atentar para perdas e roubos, indolência e preguiça. Os valetes são cartas que podem representar tanto um homem quanto uma mulher. O importante é destacar a juventude e a inexperiência diante da vida, o que o leva a ser inconsequente. Quando o valete aparecer numa jogada, normalmente indica que mais uma pessoa está envolvida e influenciando a situação, além das pessoas já esperadas ou mencionadas pelo consulente. O valete de ouros geralmente aponta uma pessoa que não é verdadeira. Não é um vilão como alguém do naipe de espadas, mas com certeza não é uma pessoa confiável. Pode indicar uma pessoa estrangeira ou ainda um irmão. Seja quem for na sua jogada, este valete é portador de más notícias e problemas, e também de pequenos atrasos. É uma pessoa muito preocupada com o lado financeiro da vida e é muito trabalhador. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, esta carta representa um jovem de pele e cabelos claros, que o trairá se você lhe der a oportunidade. A Dama de Ouros representa uma mulher morena e é muito relacionada ao aspecto maternal. Pode ser casada, uma viúva ou uma amante. Se o consulente for homem, pode indicar uma mulher apaixonada pelo consulente, um relacionamento sério e casamento. Se o consulente for uma mulher, indica ciúmes e inveja, uma pessoa amiga que tenta prejudicar você, mas não conseguirá. Em seu aspecto positivo, a Dama de Ouros indica a mãe, amiga ou esposa, pessoa fiel e carinhosa, amiga com certa idade, ligada à riqueza, felicidade e luxo. Em seu aspecto negativo, indica uma mulher leviana que traz confusões, ligada a atritos e deboches. É importante ressaltar que para alguns cartomantes, a Dama de Ouros pode representar a própria consulente ou o par imediato do consulente. Para outros, este papel cabe à Dama de Copas. O Rei de Ouros representa um homem de cabelos e pele claros, podendo ser estrangeiro. Ele é bastante entusiasmado e objetivo com relação ao trabalho, embora seja muito teimoso. É uma pessoa que demora a sair do equilíbrio, mas quando o faz, impressiona.
Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, esta carta representa uma pessoa que gostaria de evoluir e se aprimorar, mas que tem inveja e ciúmes de quem está atingindo o progresso material e espiritual. Geralmente, o Rei de Ouros está relacionado a uma pessoa negativa que tenta prejudicar o consulente, especialmente se o consulente for homem. Neste caso, deve tomar cuidado com este homem, que pode ser casado ou viúvo, é arrogante e pode estar ligado a vícios. Este é um homem inteligente, porém desonesto. Se a consulente for mulher, esta carta fala de um homem que poderá ajudá-la, que é bem-vindo, um protetor. Pode ainda representar um pai ou um cônjuge abandonado. Em seu aspecto positivo, revela uma pessoa madura e de uma situação estável, bem vivido e bem estabelecido em sua profissão. Sabe administrar o tempo, as pessoas, os negócios e a autoridade que lhes cabe. Em seu aspecto negativo, representa uma pessoa que usa seu conhecimento e habilidade para fins escusos, procurando obter vantagens somente para si e podendo levar o outro à falência. A verdade pode ser visualizada em partes e sabemos que ninguém é dono da verdade. A Lotus Esoterismo realiza este estudo de tradição mais atualizada e respeita todos os pontos de vista e manifestações religiosas que podem conduzir a Deus. Lotus Esoterismo, fonte de boas vibrações para a sua vida. Aqui, nenhuma pergunta fica sem resposta.